Oi, tudo bem? Você está no Juca Games, meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre uma pequena suposição. Quem ganharia na luta? Jace Beleren de Magic the Gathering ou Doutor Estranho da Marvel? Depois da nossa vinheta, a gente vai ver algumas comparações entre os dois personagens e o que é mais interessante, eles possuem uma história um pouquinho parecida. Então vamos lá? Há um certo tempo atrás, e não tem muito tempo atrás, eu comecei a gostar do personagem do Doutor Estranho. Esse aqui é baseado no Doutor Estranho do filme. Mas depois eu fui procurar informações sobre o Doutor Estranho lá em 1963, quando ele foi criado por Stan Lee e o desenhista Steve Ditko. E eles criaram esse Doutor Estranho que nem sequer era ainda um Doutor Estranho, né? Ele era um mago que apareceu baseado no Mandrake. E a construção desse personagem foi de que ele fosse o primeiro mago da Marvel. Mas quase como uma coisa avulsa. Vamos testar o que vai dar e o que vai construir com isso. Ele apareceu numa revista em 1963, o Contos Estranhos, número 110. Eu não tenho essa revista, espero ter ela um dia. Eu tenho algumas revistas do Doutor Estranho que repaginam a época dos Defensores nos anos 70. O mais recente dessa história, que conta a história, quer dizer, conta como se fosse a história nos anos 70, só que foi uma versão atual lançada, Os Defensores da Melhor Defesa, que é a melhor forma de você entender como é que o Doutor Estranho foi construído, né? A história dele eu acho que muita gente já conhece. Ele era um ex-cirurgião, ele machucou as mãos, e por uma questão bem irônica, ele precisa usar as mãos para conjurar as magias dele. Considerado o Mago Supremo, ele foi treinado por um ancião no Himalaia, e se tornou, digamos assim, o símbolo dos poderes místicos no universo de Marvel. Ele tem lá o seu passado e ele precisa tanto das mãos como da fala da boca, ou seja, se a boca e as mãos foram atadas, ele simplesmente não consegue conjurar magia e ele está indefeso. Mas ele é o exemplo que poderia ser dito de mago dentro do universo da Marvel. E o universo da Marvel tem todo um contexto de multiverso. E todas as histórias do Doutor Estranho também nessa mesma medida. Porque as histórias do Doutor Estranho saem muito da linha de histórias como do Homem-Aranha, do Capitão América. De vez em quando encontra alguma criatura desse jeito. O dele sempre encontra criatura desse jeito. Criaturas demoníacas, vindas de outra dimensão. E a ideia é que ele tem vários artefatos, né? Tem aqui o Olho de Agamotto. O Olho de Agamotto, eu não vou fazer nem comparação em filme, tá? Tô falando sobre o Doutor Estranho dos quadrinhos. O Doutor Estranho do filme, eu conheci pelo filme e fui para os quadrinhos e prefiro adotar a ideia do quadrinho. O do quadrinho é o seguinte, o Doutor Estranho é praticamente um deus. Na história do filme, ele parece o Harry Potter nos primeiros anos. Ele não tem poder nenhum, praticamente. Pelo menos não pela capacidade que ele tem nas histórias de quadrinho. Na história de quadrinho, o Olho de Agamotto, ele não para só o tempo, como ele para a realidade. E se ele parasse a realidade, ele teria destruído o Thanos só por querer. Então a Joia do Infinito não faria nenhuma diferença para ele. E detalhe que ele consegue fazer isso, inclusive, sem a Joia do Infinito. Né? Não precisa nem do Agamotto para fazer isso. Então ele tem poder de manipulação do tempo, ele tem manipulação da realidade, ele consegue encontrar coisas com a esfera da Agamotto, que é diferente do amuleto de Agamotto. Ele tem essa capa, né, que deixa ele voar, né, faz ele voar, ele é praticamente um super-homem por causa disso. E ele tem um livro chamado Vishanti. Esse livro, eu acho que, se ele foi citado no filme, eu não me lembro. Mas tudo que é representação e adaptação do Doutor Estranho sempre cita o livro de Vishanti, porque é um livro de feitiços, a qual dá para ele um acervo de vários encantamentos e feitiços que ele pode fazer. Ele já enfrentou o Drácula, já enfrentou o Mephisto, já enfrentou Dormammu, seu arqui-inimigo, é o seu Coringa místico, e o Mago Mordo, né, que não larga do pé dele. Então, praticamente, o que ele tem de inimigo é muito, né? Então, ele tem que se preparar, então ele não é qualquer um. Por isso é Mago Supremo. Ok? Mago Supremo. Agora vamos falar de Jace Beleren. Jace Beleren é um mago do multiverso Magic the Gathering. Ele era considerado um pródigio no plano Vryn, porque ele já era considerado
uma pessoa com talentos de magia, mas ele era deslocado. Mesmo sendo um mago, ele era praticamente uma pessoa sozinha. As pessoas olhavam ele torto e os pais resolveram mandar ele para um mestre para poder desenvolver a habilidade dele. Quando ele foi para o mestre, tá aí tudo bem, vai, aprende aqui, vai ali. Só que ele descobre que o mestre estava ocultando provas dele, que ele estava querendo dominar os planos. E o Jace não achou que isso fosse certo. O que ele fez? Ele resolveu confrontar o mestre dele, mas ao mesmo tempo que ele resolveu confrontar o mestre, ele também guardou segredos do mestre que ele leu da mente dele, porque o Jace ele é telepata, né? Ele consegue ler a mente da pessoa, ele consegue antecipar. Né? Para quem consegue antecipar a viagem no tempo, o que é viagem no tempo dentro da antecipação? Será que a antecipação da viagem do tempo já dá quebra na cabeça, né? Será que o Doutor Estranho, voltando o tempo, consegue antecipar a antecipação do Jace Beleren? Bem, o que se sabe é que Jace, numa luta com o mestre dele, e com tudo o que ele sabia do mestre, que ele guardou na cabeça, ele se esforçou tanto que ele se esqueceu até de onde ele veio. E ele não sabe mais. Então hoje Jace é conhecido como o Pacto das Guildas Vivas, porque ele é a pessoa que fez com que as guildas em Ravnica, né, as guildas conhecidas como Izete, a combinação do azul com vermelho, o Orzhov com a combinação do preto com azul com branco, criassem alianças entre si para criar uma ordem. Essas guildas, uma delas, né, dentre elas todas, lá estava Jace como líder, e o líder do juramento das sentinelas, onde você tem Nissa Revani, você tem a Chandal Nalar, e você tem o Gideon Jura fazendo frente, como se fosse uma espécie de Vingadores. Bem, vendo por esse ponto de vista, o multiverso do Magic é igual ao multiverso da Marvel. Algumas diferenças aqui e ali. Agora vem um grande ponto. O grande veredito. O veredito é: Doutor Estranho, que é capaz de manipular, e eu considerando o Doutor Estranho dos quadrinhos, não do filme. Do filme, na prática, o Jace Beleren consegue matar o Thanos. Mas nos quadrinhos, o Jace Beleren, assim, o Jace Beleren não é quadrinho. Praticamente vamos colocar ele como comics, que não teve nenhuma animação dele, então vamos considerar o Doutor Estranho dos quadrinhos e o Jace Beleren. O Doutor Estranho ele consegue manipular o espaço e o tempo, consegue manipular a realidade também, e consegue encantar, e consegue alterar, né, o destino das coisas. Se você parar para pensar bem, o Jace Beleren ele consegue ler a mente. Só que até onde a gente pode saber, até onde a mente pode ser barrada por uma viagem temporal? Bem, será que ele pode prever? Ou será que os dois teriam um embate? Considerando o Jace um poderoso mago que poderia anular os poderes do próprio... Ele poderia... Assim, o momento em que ele amarrasse as mãos dele e fechasse a boca do Doutor Estranho, ele venceria. Então o único jeito de vencer o Doutor Estranho nesse caso, e ele teria mais chance que qualquer outra pessoa, é acabar com a única forma dele gerar a magia. Então no embate, o Jace Beleren venceria se ele tivesse a capacidade de antecipar o que ele ia usar. Mas se ele viaja no tempo, ele sabe que ele vai antecipar ele. Então a questão é, quem consegue antecipar o quê? Um vai ter que antecipar o que o outro antecipa para antecipar o que o outro antecipa. Ou esse dá um deslize e ele ganha, porque se ele der um deslize, ele ganha. Bem, como eu gosto dos dois, para mim tanto faz se um vai perder ou o outro vai perder, mas a questão é que ele precisa cometer um deslize, ele prender as mãos dele e a boca e ele não faz mais nada. Então, se ele não cometer nenhum erro, Jace Beleren perde para Doutor Estranho. Vocês que estão nos assistindo, pensa diferente? Qual seria a sua teoria, sua suposição em relação à briga desses dois? Considerando o Doutor Estranho, apesar desse aqui ser baseado, o boneco ser baseado no... Né, esse boneco aqui é quase uma estátua, né, mas ela tem articulação. Ela tem que movimento também. Depois eu faço um review disso aqui. Eu fiz um review do Jace também, se vocês quiserem assistir, tá no playlist de reviews Mad the Gathering, playlist, tá? Apesar de que esse aqui é baseado do filme, eu tô considerando
Eu estou considerando a luta do Doutor Estranho dos quadrinhos. Eu tenho o boneco, mas na hora que eu fui fazer esse vídeo eu pensei em colocar ele aqui, porque obviamente seria a pessoa que todo mundo conhece, né? Se eu colocar um outro, quem é esse charlatão aí que ele está colocando como boneco? Então, aí, esse é. Então, pela minha suposição, o Doutor Estranho ganha o Jesse Beleren. Ele teria mais chances se ele desse um descuido, mas sabendo, ele vai. Considerando do filme, Jesse Beleren ganha o Doutor Estranho, ganha o Thanos e simplesmente pega Jorge do Infinito e coloca ela no pedestal lá da casa dele em Ravnica. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa suposição. Não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos e tenha uma boa semana. Até mais, pessoal.